mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa reunião, que a paz de nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar, que possamos ter uma boa reunião, uma boa noite. Emmanuel, o guia do Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos deixa a entender que talvez esteja longe do grau da nossa compreensão a grandeza espiritual de Cristo. Um espírito que já alcançou as culminâncias da perfeição. Um espírito que já serve de modelo e guia para todos nós, como bem explicam os benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, na questão 625. Se há uma grande dificuldade de entendermos a grandeza de um espírito como o de Jesus, quanto mais seria a tarefa dificultosa de entender as suas emoções, os seus sentimentos, entender aquilo que se passa em seu mundo íntimo. Mesmo assim, com um imenso respeito, nós nos propomos, na noite de hoje, meditarmos a respeito de 3 situações em que Jesus externou a sua emoção. 3 ocasiões em que Jesus chorou. E mesmo diante da dificuldade de compreendermos com profundidade essas passagens, ainda assim, cabe a oportunidade de refletirmos a respeito delas como forma de buscarmos lições para as nossas próprias vidas. O primeiro relato que nós propomos trazer nesta noite se refere ao momento em que Jesus ressuscita Lázaro. É uma passagem muito conhecida que está retratada no capítulo 11 do Evangelho de João. Mas nós percebemos, até pelo relato de João, que existia entre Jesus, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, uma grande intimidade. Olha que privilégio que eles tinham de compartilhar a intimidade de Jesus, ao ponto do Mestre frequentar a casa deles. E João deixa evidente esta intimidade quando relata que Maria ungiu Jesus e secou seus pés com seus cabelos, numa época em que era proibido a mulher tocar num homem em público, quanto mais desarmar os seus cabelos quando as tranças, quando o cabelo preso era sinônimo de decoro. E o Lázaro que nós estamos comentando aqui é o mesmo que aparece em algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós abrirmos ali o Evangelho, a decodificação kardeciana, nós vemos ali algumas mensagens dele. E numa delas, ele diz assim, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha a profundidade do que Lázaro nos traz, e o fato dele ter participado da codificação kardeciana mostra o envolvimento dele com esse Espírito de Jesus, o envolvimento, a intimidade e o progresso que ele teve ao longo do tempo, porque ele estava na falange de espíritos que auxiliaram Kardec a sistematizar, nos trazer a doutrina espírita. E Jesus, então, relata João, no capítulo 11, como dissemos, Jesus recebe um recado de que Lázaro está enfermo. Lázaro está vivenciando uma situação grave de saúde, e ele era muito amigo de Lázaro, por isso as irmãs dele se propuseram a mandar este recado a Jesus. E João diz assim, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, eis que está enfermo Lázaro. Mas Jesus disse para o interlocutor que deu este recado que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, para a glória daquele que foi enviado por Deus.
Então, diante desse grau de amizade que Jesus tinha com Lázaro, pode nos soar um tanto quanto estranho que ele não tenha se abalado com a notícia. Mas parece, e João deixa entender isso em seu relato, que Jesus já sabia o que estava se passando com Lázaro, por isso ele não se abalou. Tanto que ele permaneceu ainda 2 dias no local em que ele estava e não se dirigiu imediatamente até Betânia, a cidade de Lázaro, para ter com ele, para ver o que estava se passando. Os seus discípulos, inclusive, estranharam o fato de Jesus não ter partido imediatamente para Betânia, mas Jesus tranquilizou-os, dizendo: olha, Lázaro está dormindo, mas eu despertarei ele deste sono. Então, Jesus, resumidamente, se dirigiu até Betânia e lá encontrou a irmã dele, Marta, que disse para Jesus: ó, Senhor, se tivesses vindo antes, quem sabe Lázaro não tivesse morrido. Né? E Jesus procurou acalmá-la a respeito da situação de Lázaro e disse a ela: fique tranquila, porque Lázaro ressuscitará. Só que esta palavra, esse verbo ressuscitar, tinha uma conotação na época um tanto quanto diferente, porque Marta interpretou que Jesus quis dizer que Lázaro despertaria no mundo dos mortos assim que chegasse o final dos tempos, assim que chegasse o juízo final. Então, talvez ela não tenha visto lá muita vantagem, porque a todos aqueles que, em tese, eram bons, era reservado no juízo final ressuscitar, levantar-se, né, da inércia em que se encontrava. Mas Jesus disse a ela que não era neste sentido que ele estava querendo dizer que ele ressuscitaria. Então, Jesus, numa lição profunda, explica para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, Jesus queria reforçar com Marta que, na realidade, a vida não está no corpo, a vida não está nessa matéria física que nós conseguimos enxergar. Na verdade, o corpo é apenas uma passagem transitória. É isso que ele queria dizer. Queria dizer também que, na verdade, o ressuscitar aí não quer dizer que ele acordaria no mundo dos mortos no dia do juízo final. Não, que na verdade era necessário que todos nós estejamos encarnados ou até mesmo desencarnados, pudéssemos acordar para uma nova vida, para que nós pudéssemos eleger novas prioridades para a nossa existência. E nesse sentido, Jesus realmente era a ressurreição, porque ele é o portador das lições necessárias para que nós possamos vivenciar essa nova experiência, para que nós tenhamos essa nossa vida, para que nós possamos acordar para essa nova realidade. E ainda Jesus enfatiza com Marta: crês nisto que eu estou falando? Porque parece que Jesus tem a impressão de que ele fala e ela não acredita. Então ele reforça: crês nisso? E talvez, pela intimidade que eles nutriam, ele já pudesse ter tido a oportunidade de inúmeras outras vezes falar dessas lições preciosas. Então, talvez, por essa razão, ele insistia nessa pergunta, se ela realmente tinha a crença de que o que ele estava falando era a realidade. E ela confirmou que acreditava naquilo que ele estava falando. Então, em seguida, Marta informa a Maria, a outra irmã, que Jesus gostaria de falar com ela também. E assim que ela vê o mestre, já se coloca aos pés dele e também pergunta, assim como a irmã, por que Jesus não veio antes? Porque se ele tivesse vindo antes, talvez Lázaro não teria morrido. Mostra também a incompreensão dela diante da morte do irmão, ainda que eles tenham tido uma convivência íntima com o mestre e aprendido lições, ou tendo contato com lições que o mestre ofertava. Então, Jesus disse também para ela que se acalmasse, e junto com ela estavam alguns judeus que estavam ali para consolar as irmãs diante da notícia da morte de Lázaro. E foi percebido que esses judeus, eles olhavam para Jesus com uma certa desconfiança. Algo assim: será mesmo que ele é o nosso Messias? Porque vejam,
se ele foi capaz de abrir os olhos do cego, então por que ele não fez Lázaro voltar a viver, né? Então, diante dessa desconfiança, Jesus não titubeou e pediu para que todos fossem junto com ele até o local onde Lázaro estava sepultado, que mostrassem a ele o local onde Lázaro estava sepultado. E lá chegando, diante do local, Maria começou a chorar copiosamente, lembrando-se do irmão, lembrando-se que ele estava morto e estava ali sepultado. E os judeus que estavam acompanhando tudo, eles também começaram a chorar diante do desespero de Maria. Então, nesse momento, Jesus também externou a sua emoção e chorou. Então, neste momento, diante do choro de todos, Jesus também chorou. Então, Jesus propôs que fosse aberta o sepulcro de Lázaro, que pudessem remover a pedra que cobria o local em que ele foi enterrado. Então, assim fizeram, e Jesus logo percebeu ali um cheiro muito forte de um corpo que estava em decomposição. Não havia dúvidas de que, de fato, Lázaro apresentava-se como um morto, né? Mas, concentrando-se, pedindo a Deus, agradecendo, melhor dizendo, a Deus por aquele momento, Jesus ordenou que Lázaro saísse desse sepulcro. Determinou que Lázaro saísse. E assim Lázaro levantou-se e saiu do sepulcro, mostrando-se ainda que estava vivo, né? Então, aos olhos de todos aqueles que estavam acompanhando a cena, Jesus foi capaz de ressuscitar Lázaro. Nós vemos aqui uma particularidade nessa passagem, porque quando Jesus diz que esse acontecimento viria para glorificar o Filho de Deus, é porque existia, naquele momento, uma dúvida se ele realmente era o Messias. E talvez fosse necessário mostrar para as pessoas algo muito contundente, como, entre aspas, a ressurreição de alguém, para que eles confiassem que Jesus, de fato, era o Messias. Só que, passados mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos dessa possível passagem, né? A doutrina espírita veio e nos trouxe condições de entender o que se passou com Lázaro. Na verdade, não houve o fenômeno da ressurreição, porque se Lázaro tivesse, se o espírito de Lázaro tivesse se desconectado completamente do seu corpo físico, ele não poderia mais retornar. Então, com base nos ensinamentos da doutrina espírita, nós temos condições de afirmar que o espírito de Lázaro ainda estava ligado ao corpo físico e Jesus sabia disso. Inclusive, quem desejar conhecer melhor o que se passou com Lázaro, sugerimos a leitura da questão 422 e seguintes do Livro dos Espíritos, e lá no capítulo 15, item 40 da Gênese, também há um breve comentário a respeito. Então, muito bem, chegamos nessa etapa. Agora, cabe perguntar, por que então Jesus chorou? Por que diante do sepulcro de Lázaro, Jesus chorou com Maria e com os judeus, se ele já sabia que Lázaro não estava morto? Não? Procurando tentar compreender a razão pela qual Jesus chorou, cogitamos que, muito provavelmente, é porque aquelas pessoas elas não estavam acreditando nas lições dele. Porque, dia após dia, por meio de suas lições, por suas preleções, ele ensinava a realidade da vida. E aqueles irmãos, aquelas pessoas não estavam conseguindo compreender as suas lições. Inclusive, há um dado bem interessante. Como nós dissemos, Lázaro e suas irmãs tiveram a preciosa oportunidade de conviver com Jesus. Então, nos parece alegórico esse choro, no sentido de que, se nem aquelas pessoas do meu convívio íntimo foram capazes de me entender, então, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, parece que nós interpretamos esse choro de Jesus como algo que diz, olha, eles não estão acreditando no que eu estou dizendo. E aí podemos até colocar uma atenuante a eles, porque se tratavam, obviamente, de informações extremamente novas, ditas, talvez,
de maneira muito abalizada, porém de difícil compreensão para a época. Mas podemos interpretar o choro de Jesus como sendo aquele relacionado ao anseio de fazer com que aqueles irmãos acreditassem nele, né? E depois de tudo aquilo que ele explicou, eles ainda tiveram uma percepção equivocada sobre o que era o fenômeno da morte. Um segundo relato que nós podemos trazer é quando Jesus entra em Jerusalém de maneira triunfante, montado em um jumentinho, ali segurando os ramos, e o povo todo, em exaltação, estava ali envolvendo o mestre, porque acreditavam que ele era, de fato, o Messias prometido por tantos séculos e que eles ouviam falar. Então, Jesus, ingressando em Jerusalém, por um lado, ele cativou esse povo que estava à espera do Messias, mas, por outro, havia um povo que estava descontente com a presença do mestre lá, especialmente os fariseus, que o via com extrema desconfiança. Então, eles não estavam felizes com a maneira com que Jesus se comportava, com o modo como seus discípulos atuavam, e muito menos com a maneira com que Jesus interpretava profundamente as letras sagradas. Então, um grupo de fariseus chegou próximo a Jesus e pediu a eles que calassem os seus discípulos. E Jesus disse: se eu os silenciar, as pedras gritarão, querendo mostrar para esses fariseus que aquele era um processo que estava a caminho, que de fato havia ali a percepção de quem era o Messias e que não adiantava silenciar o povo, porque esse era um momento momento de glória, de glorificação, de aclamação, que não havia como se voltar atrás, né? Mas vendo todo aquele povo, vendo as armadilhas que foram montadas para si, Jesus começou a chorar por Jerusalém. Começou a chorar porque ele imaginou: ó Jerusalém, se soubestes que no dia de hoje fosse capaz de utilizar as coisas para a obtenção da paz, talvez não tomariam outro rumo. E a tristeza e a chateação de Jesus naquele momento, que por um lado via a exaltação do povo, por outro lado Jesus percebia que infelizmente a maioria não estava conseguindo entender a verdade que estava diante de si. Então Jesus antevia já o que iria acontecer com Jerusalém, as guerras, as catástrofes, todo o atraso que aquele povo sofreria sem necessidade. Bastava que naquele dia eles pudessem se apegar nas coisas que levariam à paz. Todo o rumo de uma trajetória poderia ser mudado. Mas, na verdade, quando Jesus chora em Jerusalém, na verdade, ele chora por Jerusalém, mas chora, na verdade, pela humanidade. Porque a humanidade acabou perdendo a oportunidade de avançar, de antecipar o seu progresso, porque acabou se apegando a aspectos de natureza material, deixou de levar em consideração as lições que Jesus estava ofertando. Havia todas as possibilidades, os instrumentos para que a realidade fosse outra, fosse diferente. Mas a opção foi por uma outra saída, uma outra realidade que trouxe, ao longo do tempo, que ainda vivenciamos hoje, períodos de bastante dificuldades em nossa realidade, porque ainda não tivemos condições, de fato, de aceitar as lições do nosso mestre. E, por fim, uma terceira ocasião que Jesus chorou está relatada no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva. O Hilário Silva, para quem gosta de ler as obras do André Luiz, é um companheiro do André Luiz, está em algumas obras, ele faz alguns questionamentos que muitas vezes a gente tem vontade de fazer, o André Luiz não faz, ele faz. Então é um espírito muito interessado no seu progresso, e ele, por meio da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos trouxe esse livro, A Vida Escreve, e num dos capítulos ele relata um acontecimento interessante com Eurípides Barçanufo.
Inclusive, quem quiser saber mais a respeito de Eurípides, há uma palestra muito interessante do Reinaldo que está nas redes sociais do centro. E Hilário relata que, numa certa noite, Eurípides se viu se desprendendo do seu corpo físico. Era um fenômeno natural para ele, um adorável desdobramento, assim relata o Hilário. E Eurípides se viu volitando, subindo cada vez mais, até que ele se encontrou numa paisagem muito aprazível, num campo muito bonito, e começou a caminhar. E caminhando, de repente ele encontrou um senhor sentado, um homem sentado em meditação, em profunda meditação. E Eurípides ficou curioso. Quem seria aquele homem? O que ele está fazendo ali, sentado, meditando? Por que eu fui trazido para esse local? E para júbilo de Eurípides, esse homem, na verdade, era Jesus. Jesus estava ali sentado, e no momento que ele teve a percepção de que era Jesus, um redemoinho de emoções lhe tomou o íntimo, porque ele pensou na repercussão daquele encontro, ele se lembrou dos feitos de Jesus, dos templos dedicados a ele, da história de Jesus. E nesse momento, Eurípides se viu prostrado no chão, ele não conseguia se mexer, e ele entrou num copioso pranto. Ele começou a chorar de emoção naquele momento. E num breve instante que ele conseguiu se recompor, ele levantou levemente a sua cabeça e viu que Jesus também chorava. E nesse momento ele sentiu um profundo sofrimento, porque ele não se via em condições de abrandar o pranto de Jesus. Ele não se sentia em condições de acalentar o coração de Jesus, que chorava naquele momento. Então ele perguntou ao mestre, tomou coragem e perguntou: por que choras, Senhor? Por que choras? E Jesus nada respondeu. E a gente vê nas passagens bíblicas que Jesus sempre tem lances nesse sentido. Ele vai deixando que o seu interlocutor pense antes dele dar uma resposta. Então aquele silêncio foi motivo para Eurípides pensar e formular uma outra pergunta. Então ele perguntou: Senhor, então o Senhor chora pelos descrentes desse mundo? Aí Jesus respondeu a ele: não, meu filho, eu não choro por aqueles que não creem, que são credores do nosso amor. Na verdade, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Então esse era o motivo do choro de Eurípides diante de Jesus. E recomendamos a leitura dessa passagem do livro A Vida Escreve pela emoção que ela nos traz. Mas cabe também refletirmos por que Jesus chorou também diante de Eurípides. Por que ele chora por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. E a gente começa a ver entre os episódios em que Jesus chorou uma certa coerência, porque, primeiro, ele chorava por aqueles que não conseguiam acreditar no que ele falava. Então, Jesus pregava, Jesus dizia, Jesus explicava, mas parecia que as suas palavras estavam ressoando a quatro ventos sem que aqueles irmãos conseguissem acreditar no que estavam ouvindo. Mas essa é uma etapa do aprendizado. No início, muitas vezes nos deparamos com alguma informação que nós não conseguimos assimilar. Então, aquele povo não conseguia ainda assimilar o conhecimento de Jesus, mas Jesus já chorava por eles. E depois, Jesus chorou pela humanidade representada por Jerusalém, porque ali ele percebia que existia um potencial para o progresso, mas aquela terra ainda não estava fértil para que o progresso pudesse ser conduzido. Então, Jesus chorou. E numa terceira etapa dessa reflexão, Jesus chora diante de Eurípides, porque a terra ela já foi arada, porque o conhecimento já existe, porque já se sabe o conteúdo do Evangelho, mas falta o que é a vontade de se colocar em prática, a vontade da mudança. Então, uma vez retornando ao seu corpo físico,
Eurípides não falou nada para ninguém a respeito desse encontro. Ele só arregaçou as mangas e continuou trabalhando em favor do próximo até o momento de sua morte. Nós podemos entender, ou muitas vezes ouvimos dizer, que o choro é sinônimo de fraqueza espiritual. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos lembra que Maria, a mãe de Jesus, chorou no Calvário. Pedro lamentou por meio de lágrimas as vezes em que ele negou Jesus. Paulo copiosamente caiu em prantos diante das portas de Damasco. E os cristãos que foram mortos no circo choraram a perda de suas oportunidades. Mas, ressalta Emmanuel, nenhuma lágrima dessas caiu sem esperança. Então podemos concluir que quando Jesus chorou, ele também chorou todas as vezes com esperança. Esperança de que um dia todos nós possamos acordar para a verdadeira vida, para a vida que contemple o perfeito entendimento de suas lições, uma vida que afaste o sepulcro das ilusões, uma vida que deixe divisar diante de nós a luz do entendimento. E quando tudo isso acontecer, será nós que choraremos, que deixaremos derramar lágrimas à moda de pérolas, porque neste momento nós estaremos vendo Jesus de braços abertos nos esperando. Vamos para a segunda parte. No mais, agradecer a todos pela presença. Muita gente ainda não acredita que Jesus existiu. Muitos acreditam que Jesus seja um mito. Muitos questionam, inclusive, o Novo Testamento, porque há uma diferença entre aqueles que escreveram o Novo Testamento, mas isso mostra a autenticidade do Novo Testamento. Cada um daqueles que escreveram ali tinha uma cultura diferenciada. A gente sabe que, inclusive, Lucas era médico, né? Então, isso prova que realmente, quando nós contamos alguma coisa, nós podemos assistir a mesma cena. Em 10 pessoas, um vai contar diferente do outro. Cada um tem a visão daquilo. Mas a verdade é que Jesus realmente é o nosso mestre, é o nosso protetor. A palavra de Jesus é forte. E quando há dúvida, qual palestino, qual judeu, qual romano ia inventar uma história dessa? Então fica isso para a gente entender, para a gente pensar. E nunca se falou tanto de Jesus como tem falado ultimamente. Então só não conhece aquilo que Jesus trouxe aquele que não quiser, porque as redes sociais estão aí. Então o Márcio foi muito feliz pegando aqui as passagens, inclusive dos livros espírita. Muita gente questiona a doutrina espírita. Olha, a doutrina espírita, quem trouxe para nós? Vicente de Paula, Santo Agostinho, São João Batista, todos aqueles que foram grandes no passado, é que trouxeram a doutrina espírita para nós. E religião, eu sempre falo, é rótulo. O que manda é o que está aqui dentro de nós. Às vezes a pessoa não tem nenhum segmento de nenhuma doutrina, mas ele tem atos, ele tem obras. Aí nós vamos pegar aquilo que o apóstolo Paulo fala. A fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé e não fazer nada. O importante é aquilo que eu faço para ser melhor, para ajudar o meu irmão, porque nós somos todos irmãos, independente de crença religiosa. Então, que Deus nos ampare. E Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.